Vamos começar a live de hoje com o assunto que vocês escolheram, tá? A ideia vai ser essa, o novo ciclo vai ser esse, uma live por semana, aí por diferentes canais vamos fazer uma enquete e com 3 assuntos que são extraídos de aquelas perguntas que mais nos chegam no trabalho no dia a dia, semanalmente por diferentes canais, tá? Aí o assunto mais votado vai ser o assunto, o tema tratado na live daquela semana, tá? Como comentei lá no grupo do Acodá e em outros diferentes grupos, existiu muita votação nessa semana e o assunto de Ixefá e Tefá e o assunto de Orixá e Irumolé ficaram muito próximos, tá? Mas quem foi mais votado na realidade foi Ixefá e Tefá, por isso que decidimos começar hoje com esse assunto, tá? Mas para a semana que vem já tem tema definido, devido à alta votação que tuvo o assunto Orixá e Irumolé, e para a semana que vem vamos a tocar esse assunto também que é bem interessante, tá? Então, um pouquinho a modo de introdução. As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre a diferença entre Ixefá e Tefá, tá? Já estamos começando a receber aqui algumas perguntas, inclusive a Ipatossim já recebeu algumas perguntas também nesses dias, tá? Então vamos ir intercalando as perguntas que vocês tenham sobre esses assuntos com as perguntas que nós já temos aqui. Mas como introdução, tá? Posso falar que Ixefá seria, literalmente, a tradução seria consagração ou preparação de Ifá, tá? A diferença primordial entre Ixefá e Tefá é que Ixefá você prepara um Ifá para a pessoa cuidar. E Itefá vem do verbo que pode ser traduzido como pressionar. Itefá, ato de pressionar o Ifá. Isso devido a uns atos que se fazem dentro de Vodú. Por razões óbvias eu não posso divulgar aqui o que seria, tá? Mas Itefá, por se referir a esse verbo de pressionar e esse ato ser feito dentro do Vodú, é mais que lógico que nos referimos especificamente à própria iniciação de Ifá. É dizer, uma pessoa para ser iniciada no Ifá, ela tem que sim ou sim entrar no Vodú, tá? Outra pergunta que surge muito a menudo: o que seria Vodú? Vodú quer dizer bosque sagrado de Odú, bosque de Odú, tá? A nível técnico pode ter diferentes definições, o que chamamos nós os babalawos de Vodú, mas generalizado pode se referir ao espaço sagrado reservado para os atos iniciáticos de uma pessoa dentro do culto de Ifá. Normalmente ele é separado, onde os Oberi, as pessoas não iniciadas, não podem entrar nesse espaço sagrado, tá? Logo tem outras diferenciações técnicas, porque dentro de lo que normalmente mencionamos como Vodú, temos o Vodú propriamente dito, que é um espaço normalmente mais pequeno, onde só os babalawos vão entrar, tá? E temos o Ibofá. Ibofá seria um lugar mais aberto, com mais espacioso, onde os Awo-Ifá podem entrar e podem assistir e ajudar e ver o processo. Mas Vodú seria o lugar onde os babalawos temos Igbaudu, que são atos específicos da própria iniciação. Então, para começar a introdução, seria isso. Ixefá, estamos falando da preparação, o assentamento de Ifá para ser entregado a uma pessoa e a pessoa começar dentro do culto, cuidar, levar para casa e cuidar esse Ifá. E Itefá já seria a própria iniciação do Ifá. Não existe Itefá se a pessoa não entra no Vodú, tá? Essa seria um pouco a modo de introdução. Diferenças, por exemplo, entre Ixefá e Tefá a nível de complexidade, do dia para a noite, tá? Um Ixefá, não estou falando que seja simples de fazer, mas comparado com um processo iniciático, um Itefá, o Ixefá forma solamente um processo de lo que seria um Itefá. Um Itefá normalmente se faz em 3 dias, aunque tem famílias também que fazem em 7 dias, e são as menos, mas também tem famílias e linhagens que fazem em 17 dias, tá? É o que conhecemos como Icotá, Icojé e Itadogun, tá?
a diferença entre o processo de 3, 7 ou 17 dias não vai na quantidade de rituais, vai no tempo que a pessoa fica recluída, tá? Um Itefá de 3 dias não necessariamente tem menos processo ou menos rituais que um Itefá de 17 dias. Mas não é menos certo que num processo de 3 dias, um Itefá de 3 dias, o processo é bem mais puxado e corrido, porque você tem que fazer todo o processo de 17 dias em 3. Então aí você precisa de uma equipe bem mais treinada e é um ritual tras outro. Já um processo iniciático, um Itefá de 17 dias, já você tem entre ciclo e ciclo de rituais, momentos ou dias onde a pessoa só fica recluída, entendeu? Na verdade não faz muita coisa, tá? Essa seria a diferença, tá? Tem uma ideia totalmente errada lá fora de que uma iniciação de 17 dias tem mais axé ou tem mais validade com a iniciação de 3 dias. Isso não é verdade. O importante é que a pessoa atraviesse todo o processo como para que aquela iniciação seja reconhecida. Isso é o importante, tá? Você pode ficar 17 ou 21 dias recluído e não ter o processo completo, entendeu? Não tem rituais de Itá, não tem rituais de Ije, não tem rituais de Tadogum, entendeu? Não tem cerimônia de Ewo, não tem um monte de processos que faz com que aquela iniciação seja válida, tá? Depois, outra pergunta muito assídua. Porque eu vi na casa de o babá fulano que fazem desse jeito. Eu vi na casa de sultano que fazem de outro jeito. Isso, pessoal, é perfeitamente natural. A riqueza cultural do IgG se baseia nas divergências, tá? E ninguém acredita que tem um IgG melhor que outra linhagem ou outra comunidade. Isso tem que ficar muito claro, tá? Cada linhagem tem um porquê. O importante é que cada coisa que se faça, tanto seja no Ijefá como no Itefá, que exista um Eseifá ou algum tipo de bagagem de informação familiar que avale e respalde aquilo que está se fazendo, tá? Porque não adianta você passar por um processo ritual onde os sacerdotes que estão conduzindo aqueles rituais não rezem ou não encantem espiritualmente aquilo que se está fazendo. Então, o importante é que os sacerdotes, obviamente, tenham sido treinados e que contem com o axé para fazer aquilo que estão fazendo, tá? E se eles têm o axé é porque eles têm informação, tanto seja familiar como regional, de por que se faz aquilo que deu pau, não? Não, aí conectou de novo. Aí conectou de novo, tá? Então, existem sim diferenças, muitas diferenças, de família a família e de região para região, tá? Desde a pintura de uma iniciação, como pintamos o Yahweh em determinadas famílias e como pintam outras famílias, e inclusive em muitos processos rituais. Mas, para quem estuda e faz profundamente e tem ou ha tido vários mestres em diferentes linhagens ou tradições, você percebe que a essência sempre está. Esse sirifá é um só. O que vai mudando é o jeito daquelas linhagens ir fazendo as coisas, tá? Um pouquinho essa seria a introdução. Já temos já mais de 20 pessoas conectadas aqui. Então, 24, vamos lá. 24. Tá. Temos uma pergunta aqui, Isso. quando você queira, podemos responder. Vamos lá. Vamos responder a pergunta de Ivis. Eu vou a Ivis. É possível um Olu realizar um Itefá sem um assentamento de Yaodu no local? Excelente pergunta. Como falei anteriormente, eu quero ser muito criterioso com essa resposta, tá? Porque falar publicamente sobre certas questões pode ser um tanto delicado e vocês vão entender o porquê. Existem algumas regiões na terra Yorubá e algumas linhagens que não possuem Igbaodu, tá? Não possuem. Eu mesmo tenho amigos lá onde ancestralmente naquelas linhagens não conhecem a existência de Igbaodu. E nós não vamos ser tão arrogantes de falar de que eles não possuem Ifá e que não fazem iniciações. Inclusive a iniciação, o processo iniciático deles é muito, muito complexo. Mas mesmo assim eles não possuem Igbaodu, tá? Agora, na maioria de linhagens e regiões, sim existe Igbaodu. E Igbaodu se faz absolutamente necessário para que uma pessoa consiga ser iniciada no Ifá. Além de ter Igbaodu,
o sacerdote possuidor daquele Ibodu nunca poderá iniciar uma pessoa sozinha, tá? É impossível, tá? Um Itefá muito complexo, uma iniciação muito complexa, leva um processo encadeado, um ritual com outro, e você sim ou sim precisa vários babalawos treinados para conseguir fazer uma sola iniciação, tá? É um negócio que não para, mas ainda se o IgG, se a tradição inicia a pessoa em 3 dias. Você começa a primeira hora da tarde num dia e vira a noite toda, a tarde toda, a noite toda e vai terminar com aquela pessoa quando o sol está saindo. Então, é fisicamente impossível uma pessoa iniciar alguém sozinho, tá? Além disso, tem o do Ifá, que especifica graficamente que para iniciar uma pessoa no Ifá, você precisa de Oluwo, Ojubona, tá? Babalawo e Yanifá. Essas são 4 figuras infaltáveis em um processo iniciático. Fora outros sacerdotes que vão assistindo a essas 4 figuras no processo iniciático, tá? Então, sim se precisa Ibodu na grande maioria de linhagens e famílias, e nunca um babalawo, mesmo tendo Ibodu, vai conseguir iniciar uma pessoa ele sozinho, ou ele e alguém mais. Seguinte. Vamos, uma pergunta que ela chegou por privado. Sim. Ijefá, é obrigatório para logo fazer Itefá? Excelente pergunta, tá? Isso tem se difundido muito, mas não é bem assim, tá? Uma pessoa pode ir diretamente a fazer Itefá, não tem problema nenhum. Só que, tá? A pessoa, antes de entrar no Ibodu, ele precisa entrar com um Ifá vivo, um Ifá assentado, para que se compreenda. Entendeu? Então, parte dos rituais prévios ao ingresso do Ibodu é o Ijefá, é a preparação do Ifá da pessoa, tá? Mesmo a pessoa já tendo um Ijefá ou Ofakan, é dizer, uma mão, previamente ao dia que ela vai se iniciar, mesmo assim, o Ifá daquela pessoa vai ser completado com a segunda mão, antes de ele entrar no Ibodu, entendeu? Então, ele assim ou sim vai passar por Ijefá antes de entrar no Ibodu. É por isso de que fazer Ijefá o mesmo dia que ela vai entrar no Ibodu, o dia antes ou anos antes, não tem a mínima diferença. Ótimo. Vamos com outra pergunta. Então, Itefá e Itelodu, quais são as diferenças? Itefá e Itelodu. Na verdade, nós estamos referindo à própria iniciação do Ifá, só que através de estilos de iniciação diferentes. Itefá, normalmente, se bem a pessoa entra no recinto sagrado, de o que conhecemos como Ibodu, ou Duluboje, a esposa mística de Orunmila, não vai interceder na iniciação da pessoa. É o que chamamos de Awelegan, tá? Outra forma de designar esse estilo de iniciação é Elegan. E o que conhecemos como Itelodu. Itelodu, sim, é uma iniciação que só pode ser feita para homens, e Ibodu, ou Duluboje, vai intervir na iniciação daquele homem, tá? Não posso profundizar mais sobre o aspecto de quais seriam os passos que tem um tipo de iniciação e outro tipo de iniciação, mas estamos nos referindo à própria iniciação do Ifá, só que através de estilos diferentes. Quando a pessoa atraviessa Itefá e ela se inicia através de Elegan, tá? Conhecemos aquela pessoa logo de atravessar aquele processo como a Elegan. E quando a pessoa atraviessa o processo iniciático estilo Itelodu, conhecemos aquela pessoa como a Wolodu, tá? Mas as duas pessoas são iniciadas no Ifá. Ela vai ter seu Odu, vai ter suas interdicções, vai ter seu nome de Ifá, vai ter informações relevantes para conduzir aquela pessoa à realização de seu destino pessoal, enfim. O nível de informação é o mesmo. E para quem não conhece profundamente Ifá, esteticamente, você não vai perceber a diferença entre um estilo e outro, tá? Se muda muita coisa dentro do Ibodu. Muy bien. Temos outra pergunta que ela chegou por privado. Uma pessoa com Ijefá pode alimentar seu Ifá? Não só que pode, sino que deve, tá? A pessoa que tem Ijefá, ela não é conhecida dentro do culto como iniciado, mas não existe dentro do IgG, em hipótese alguma, que uma pessoa receba nenhum tipo de orixá, seja Ifá ou qualquer outro orixá, e a pessoa não possa
atender e cuidar adequadamente aquele orixá, senão teria o melhor sentido, tá? Você receber orixá para logo ficar amarrado e não conseguir ou não poder cuidar daquele orixá é jogar dinheiro fora, compreende? Então, toda pessoa que recebe Ifá, tá? Ixefá, ela não só pode, senão deve, e ela deve exigir a seus mestres, a quem assentou aquele Ifá, a quem ensina como cuidar, tá? Infelizmente, o que mais nos deparamos no dia a dia é que estão entregando Ifá e vire-se, tá? A pessoa logo volta por informações e muitas vezes nem quem fez aquele Ifá sabe de fato como cuidar adequadamente aquele Ifá, entendeu? Isso é uma realidade muito triste. Mas uma pessoa que tem Ifá não só pode, sino que deve aprender a cuidar certinho de seu Ifá, sim. E entre esses cuidados, através de Osé e tudo mais, ela vai aprender sim a alimentar seu Ifá, com certeza. Ótimo. Pessoal, se tem alguma pergunta, se querem saber alguma coisa, pode ir escrevendo, que eu vou falando aí como vai, tá? Isso, vão deixando perguntas aí sim. E vayam compartilhando o vídeo também para que mais pessoas se vayam podendo sumar a este vivo, Isso. tá? Vamos propagar aí, pessoal. Uma boa pergunta está chegando aqui, papá. Diz, uma pessoa que é raspada no candomblé, pode fazer Itefá? Pode. Mas não é que ela seja do candomblé, ou seja mormona, ou seja cristã, ou seja muçulmana, tá? A finalidade do porquê o ser humano se iniciar no Ifá, tá? É basicamente para ela conhecer seu destino pessoal. E além disso, melhorar. Tá? O Itefá, além de revelar o destino do ser humano, ele também possibilita limpar aquele destino. Reclamar as bênçãos do mundo espiritual, que muitas vezes, por falta de sacrifícios no mundo espiritual, não podemos concretizar aqui na Terra. Então, ele tem vários benefícios espirituais. Mas ele nunca vai mexer com a crença ou a prática da pessoa. Tá? Agora, tá? Tem práticas, tá? Prévias que a pessoa já traz que impedem que, por exemplo, a pessoa se raspe de novo, que se toque a cabeça da pessoa, que rituais na cabeça da pessoa sejam feitos. Então, isso já é uma questão das outras práticas, mas não tem nada a ver com Ifá. Ifá não se mexe com a crença da pessoa. Para nós, do Ifá, do culto do Ifá, está tudo bem. Agora, cada pessoa que já tem uma prática prévia tem que ver se uma coisa não vai contradizer a outra, entende? Ótimo. Vamos a saludar ahí que se unieron a live, a Julio, a Boroboye, Julio. Julio, a Boroboye y Faleie, né? Y Faleie, a Boroboye y Faleie. A Fabiana de Paula, Fabi. Fabi, de aquí a poco estamos juntos ahí. Ya, está todo aprontando, mi amado. Ya estamos pegando avión, vamos para allá. Ibis agradeció tu respuesta. Nada, Ibis, fica à vontade, tá? Pode fazer mais perguntas lá. Boroboye y Falobá, bem-vindo. Falobá, bem-vindo. Carlos, Boroboye, Oreyeyeo, Carlos. Oreyeyeo, Carlos, tudo bem? Temos aqui de Emerson uma pergunta. Y Fanibá. Muy bien. Entiendo que pueden haber diferencias entre las iniciaciones de diferentes familias. Sí. Entiendo también que existen sacerdotes sin autorización para hacer iniciación, mas ¿Qué hacen? Mas que hacen? Sí. Opa. Sí. Nesse caso, como Ifá vê o iniciado? Excelente pergunta e muito profunda, tá? Tem até um Odu que fala isso, tá? No Odu, o Salagure, tá? Se conta a história de Akala, Agbe e Odidere, tá? E Akala e Agbe eram falsos avós. E para arruinar o destino de Odidere, eles decidiram iniciar Odidere de forma totalmente fraudulenta. Só que Olodumare castigou, no final da história, tá? Olodumare castigou a Akala e Agbe, tá? E não castigou a Odidere. Olodumare mesmo assim contemplou a situação do Odidere e otorgou as bênçãos para o destino de Odidere. Por isso que ele se tornou a mais prominente das aves, tá? Então, se utilizamos o conhecimento desse Ifá para o que infelizmente acontece no dia a dia, tá?
podemos entender de que una persona que no sabía dónde estaba entrando, que eso es muy importante, o líder en la historia, no sabía que Acalá y Agbe eran personas totalmente despreparadas y sin carácter. Es por eso que él se salvó. Y a iniciación, mismo siendo de cabeza para pés y atrás para frente y nada a ver con nada, él obtuvo buen resultado, porque o Olodumare contempló esa situación. ¿Cierto? Ahora, si o líder tivesse sabido dónde ele estava entrando, e por poder ou por modinha, como muitas pessoas infelizmente fazem, adentram no IFA com pessoas que evidentemente não têm nem conhecimento, nem axé, nem caráter para oficiar como sacerdotes, aí o destino do líder tivesse sido outro, tá? Então, o Olodumare sempre vai castigar aquele que não tem caráter, porque a única coisa que o Olodumare olha do ser humano é o caráter. Ele não quer saber se você tem 20 iniciações, ele não quer saber se você é cristiano, se você é muçulmano, se você acredita em orixá, porque o Olodumare é como nós conhecemos a Deus, é o nome que nós lhe damos a Deus, mas Deus existe um só, e cada cultura, cada religião pode ter seu próprio caminho para acceder a Deus. Então, o Olodumare não tem religião, compreende? E ele se baseia em todos os caminhos que existem, pré-existentes, ou seja, as religiões que são caminhos para chegar a ele, todas, quando você estuda todas, os princípios morais e éticos são os mesmos. Que logo o ser humano modifique isso para tirar proveito ou disturbe esses caminhos é outra conversa, mas o Olodumare sempre vai olhar o caráter. Sendo assim, um sacerdote, ele sabe perfeitamente que não pode fazer isso. E ele sabe perfeitamente que não tem o conhecimento, não tem autorização e axé para fazer aquilo. Então, isso é uma falta grave de caráter. Tarde ou cedo, ele vai pagar por aquilo. E, para quem temos mais de 2 décadas nesse negócio aqui, sabemos que muitas vezes os edifícios mais grandes são aqueles que mais barulho fazem a cair. Tá? Muito bem. Ahora tenemos una pregunta en español. Tá. Un abuelo en su primer año dentro del culto, ¿qué puede y qué no puede realizar de forma independiente? Un abuelo. Estamos hablando del primer año de IFA, ¿cierto? Normalmente, y ahí voy a hablar como yo llevo mi casa, ¿tá? No quiero decir que eso sea una verdad absoluta porque cada olugo puede tener sus propios métodos, ¿tá? Para cuidar de sus abuelos, de los abuelos de su casa. Normalmente lo que yo exijo del abuelo en el primer año de iniciación es que aprenda el culto personal, a que le llamamos en el Ichu Ifá la Yugada, el culto personal. Él debe aprender a cuidar adecuadamente de su propio Ifá. Se le va a dar todo el apoyo necesario para que aprenda a hacer OC bajo los padrones que en la casa tenemos, que aprenda a recitar los iburé que son necesarios para cuidar su Ifá. Le vamos enseñando versos de su propio Du Ifá para que él vaya aprendiendo a rezar encima de su Ifá, su propio Du Ifá. Y el primer año normalmente nos basamos en eso. Y obviamente hacemos mucho hincapié en que vaya entendiendo su nueva vida. Es decir, él ya ahora tiene que pensar como un Awoifa, él ya no es más un Okberi. Y Okbeate, Okbelotun, Iretelosi, dice de que una persona luego de ser iniciada debe reiniciarse. Entonces la persona en ese año él tiene que conectarse muy firmemente con su propio Ifá para que esa reiniciación sea apoyada por su propio Ifá. Entonces normalmente no hacemos mucho hincapié en el entrenamiento sacerdotal y sí en el cuidado personal de aquel Awo. Cuando la persona o el olugo o el oyubona de la casa ve de que esa persona no tiene ningún tipo de limitante o no tiene ningún tipo de pormenor para poder conectarse con su Ifá y asimila toda esa información de culto personal de forma, vamos a decir así, de forma muy natural, ahí sí, no tenemos problema. En todo caso podemos empezar a entrenar a esa persona en otras cosas más profundas dentro del culto. Pero en realidad el padrón es que la persona luego de iniciarse tiene que fijarse en él mismo, reiniciarse, tornarse aquella persona que Ifá exige que se abocea. Muy bien, vamos a una pregunta que me llegó por privado. Pregunta, ¿cómo es el proceso de entrenamiento para una persona que tiene ITFA? Proceso de entrenamiento, perfecto.
Preciso um pouquinho mais de água. A pessoa que se inicia no IFA, primeiramente, vamos esclarecer uma coisa muito importante. A pessoa não necessariamente tem que ser treinada, iniciada no IFA para começar a ser treinada, tá? Dentro do IFA tradicional, do IXX, da terra Iorubá, muitas vezes a pessoa começa a ser treinada para o sacerdócio tempo antes, tá? Principalmente se essa pessoa começa ou nasce em uma família que tem culto de Ifá, é dizer, ele vai ver seu pai, seu tio, seu primo, no dia todo, mexendo com as questões de Ifá. Então, ele vai mamar tudo isso desde sua origem, entendeu? Mas não é um requisito que a pessoa seja iniciada para ser treinada no Ifá, tá? Muitas vezes ganhamos tempo, tá? Porque a pessoa, quando chega ao processo iniciático, ela já sabe muita coisa. Obviamente, isso tem a única limitante que, mesmo que a pessoa esteja sendo treinada, ela ainda não se iniciou. Então, não vai conhecer mistérios muito profundos, não vai entrar no ímbodo com os demais e tudo mais. Sempre vamos ter esse recalque. Falado isso, esclarecido isso, o processo iniciático e o processo de treinamento tem etapas bem estabelecidas dentro dos padrões do IXX, certo? Normalmente, um Omoawo, um Akapó, se torna discípulo de um mestre, de um Oluwo ou de algum outro Babalawo, que nesse caso chama-se de Babaifá, através do Opelé Sisi. O que seria o Opelé Sisi? É abrir o Opelé para aquele Omoawo. Aí ele vai receber seu próprio Opelé, mas isso é um Opelé de estudo, que normalmente conhecemos como Opelé Karakba, tá? Ou Pacará, tem vários nomes, mas Karakba é um Opelé feito de pedaços de cavaça, tá? E aquele Omoawo vai começar a reconhecer os Odu Ifá através daquele Opelé, tá? Logo que aquele Omoawo reconhece os 256 Odu Ifá no Opelé deles de estudo, aí vem a segunda etapa que conhecemos como Ibobigba. Então ele vai conquistar os Ibos com a pessoa que está treinando ele. Ele vai demonstrar que reconhece aqueles Odu, tá? E ele vai conquistar seus Ibos. Isso se chama Ibobigba. Logo que ele recebeu seus próprios Ibos, tá? Ele vai aprender com seus mestres a como falar com o Ifá, qual é a técnica completa da consulta com o Opelé. É dizer, quando o Ifá fala sim, quando o Ifá fala não, que perguntas devem ser feitas de ordem geral para estabelecer uma consulta, como tirar um ebó, se o Ifá está pedindo eboriru ou ebó e aladimu, todos esses pormenores técnicos, o Omoawo vai começar a aprender. Logo que aquele Omoawo já domina essa etapa de Ibobigba, ele passa para um terceiro estágio, que é Ifá Kiki, ou Kiki Ifá, que é a parte de versos de Ifá, Seifá. Aí normalmente ele vai começar a decorar versos de Ifá. Normalmente começamos com Ejobe e terminamos com Ofumeji, Epaudu. Esses são os Oloju Erindilo com Odu. Tá? Logo que ele aprendeu os primeiros 16 principais Odu, começamos com os Amulu, que são van desde o Beoyeku até o Funché, são mais 240. Normalmente vamos por etapas nesse processo. Esse é o processo mais demorado, que pode levar anos, e vai depender do intelecto do Omoawo, da resiliência do Omoawo, da disciplina Omoawo, o apego e a confiança que ele conquista em seus mestres, tá? Quando o Omoawo já domina os 256 Odu Ifá, tá? Ele já, ou às vezes um tempo antes, isso vai depender também de cada caso, os mestres vão a introduzir ele já numa parte mais prática do Ifá. É dizer, ele já está adiantado nos estudos, então ele vai começar a fazer coisas, mas sempre com o axé de seus mestres e na presença de seus mestres. É dizer, em um ritual ele pode fazer um sacrifício, em um ritual ele pode pegar o Opelé de algum outro babalawo que já foi liberado para fazer consultas menores, e aproveitamos essa etapa prática para ir vendo como vai se desenvolvendo aquele estudante. Até que ele pega muita experiência na parte prática e ele já tem a teoria na parte de decoração de versículos de Ifá.
E aí é quando vamos à quarta instância, que é a prova, que normalmente chamamos de Icoaté. Icoaté quer dizer, literalmente, prova na esteira. Aí normalmente nos reunimos vários babalawos para provar a esse Oumuamua. E se esse Oumuamua reúne os requisitos mínimos de conhecimento como para poder ser libertado, aí é que vamos a marcar a cerimônia de Yonda. Tá? Yonda é a cerimônia geral de libertação de um sacerdote de Ifá. Porém, tem um processo que é interno, que chamamos de Itudé. Itudé é reventar a marra. É dizer, aí é quando ele se desliga desse Oluo. E aí ele pode ser chamado babalawo e vai começar a trabalhar por sua própria conta. Tá? Yonda quer dizer literalmente libertação. Então, normalmente, o Yonda é mais bem de caráter público, protocolar. E Itudé são cerimônias e rituais onde aquele babalawo, junto a seu Oluo, se desamarra. Tá? É um ritual que tem sua certa complexidade. Tá bom? Esse seria, a rasgos gerais, o padrão que normalmente toda a linhagem do Ifá tradicional cumpre com seus Oumuamua. Estou falando de terra Yorubá, tá? E eu tento replicar aqui no meu templo o que eu conheço e o que eu vejo e aprendo com meus mestres em terra Yorubá, tá? Depois, como falei no princípio, cada Oluo é dono de fazer o que quiser, mas existem Odu, como Iti, Gunda, por exemplo, que diz de que um sacerdote, um menino que estuda Ifá, ele tem que aprender Ifá bem, ele tem que aprender Ifá profundamente, tá? Porque ele vai manter vivo o nome de seus mestres. Então, nós, dentro do Ifá, aprendemos que quanto melhor treinemos nossos discípulos, mais se vai eternizar nosso nome. Então, fazemos muito hincapié nisso. Pergunta. Ótimo, vamos dar a bem-vinda a pessoas que se estão agregando agora. Somos 24 no live. Muito obrigado. Obrigado a todos, bem-vindo. Faz meia hora aproximadamente que o Babá está respondendo já. Lembrem que o vídeo vai ficar, né, nas redes do Babá. Vai ficar, sim, a live vai ficar, tá? Ah, tá. Temos Instagram, Facebook, tem TikTok, Babá. Tem página também de YouTube, né? YouTube, isso. Eu vou tentar também subir as lives, fazer uma edição desses vídeos também para levar para YouTube, tá? Para aquelas pessoas que estão mais acostumadas, porque eu sei perfeitamente que, como eu, que eu não sou muito experiente nem fluido assim em tecnologia, muitas vezes tem certas plataformas que são muito mais fáceis para lidar no dia a dia, tá? Então eu vou tentar fornecer todos os caminhos possíveis para que a informação seja divulgada, tá? Vão comentando aí, pode mandar um like, pode mandar um coraçãozinho, o que você quiser, é grátis, pessoal, ninguém vai cobrar nada de você, tá? Estamos aqui fazendo tudo por amor ao Orixá e amor ao Ifá, tá? Assim que compartilhem aí, deem um like. Pergunta. Bem, temos aqui outra pergunta. O Odu temporário do Ixefá pode mudar? Sim. Hipoteticamente, ele faz Odu Ifá e sai um novo Odu, com novas recomendações. Esse novo Odu serve como orientação e o Odu do Ixefá permanece o mesmo? É isso? Não. Aí você, como sempre eu explico, cada tradição, cada linhagem pode ter seus pormenores, tá? O que eu aprendi, o que eu sigo na minha casa, tá? E o que eu vejo que é muito mais reiterativo, vamos dizer assim, em muitas linhagens e muitas regiões, tá? Ixefá não é obrigado a tirar o Odu, ponto 1, tá? Na maioria de linhagens, Ixefá não tem Odu. Tá? Eu sei que isso pode chegar a ser polêmico, certo? Mas é assim, só basta pegar um avião, chegar lá na terra Yorubá, vários sapatos para gastar e sair de um templo, entrar em outro e você vai perceber isso, tá? Ixefá se baseia no quê? Na preparação de um Ifá para a pessoa cuidar. Não necessariamente ele tem que ter um Odu, tá? Agora, não é que esteja proibido tirar um Odu. Então, se você aproveita aquele momento onde uma pessoa está adentrando no culto, recebendo Ifá, é dizer, vai ter o primeiro contato com o Ifá na sua vida, nada impede que o babalawo tire um Odu para a pessoa para orientar aquele estágio na sua vida, aquele ciclo na sua vida, tá?
Agora, lo que não pode ser falado é que aquele Odu vai acompanhar a pessoa por anos, tá? Porque o Odu do Ixefá não passa de ser uma consulta temporária, como pode ser um Odu que um avô Ifá tira anualmente. Vai sair um Odu, Ifá vai revelar informações para orientar o melhor caminho para a pessoa, vão se extrair os sebó ou bibós adequados de acordo àquela consulta e vão ser feitos, tá? Então, é muito bom? É bom, mas tem que ficar claro de que dentro do Ixefá não é obrigado a tirar o Odu. Agora, tem linhagens que tiram Odu no processo de Ixefá, tá? E depois a pessoa, várias vezes no ano, vai consultar com seu próprio Kim. É decir, ele vai levar o Ikim para seu babalago, quem cuida dele, e aquele babalago pode tirar ou consultar para aquela pessoa com seu próprio Kim, tá? Tem outras linhagens que vão ativar aquele Ixefá anualmente, tá? E aí a pessoa vai tirar mais um Odu que vai servir para aquele ano, certo? Tá? E tem outras linhagens que diretamente não tiram Odu, tá? E tudo está bem, está tudo ok. Lo que sim, tá? Lo que sim, eu já conversei com vários anciãos da Terra Yorubá, de diferentes regiões, eles não aceitam de jeito nenhum que uma pessoa tenha ewo, que uma pessoa, por exemplo, raspe cabeça, que uma pessoa passe por os mesmos ou similares, pelo menos esteticamente falando, rituais que uma iniciação no Ifá. Porque eles mesmos já estão sabendo lá de que muitas pessoas estão decorando o pavão no Ixefá para valorizar aquele ritual, tá? E eu não quero com esse comentário dizer que o Ixefá não tenha sua importância. Tem sua importância e ajuda muitas pessoas. Mas não podemos comparar o Ixefá com o Itefá, são coisas completamente diferentes, tá? Inclusive, agora estou lembrando, tá? Eu conheço linhagens na Terra Yorubá que nem sequer sacrificam bicho no Ikim Ifá do Ixefá, tá? Eu sei que não é popular essa forma de fazer Ixefá, mas existe, eu mesmo vi, tá? E me deram suas explicações, e nessa linhagem me deram a explicação de que verso certifica aquilo, tá? E é aceitável. Mas há muitos sacerdotes na Terra Yorubá nem sequer aceitam o fato de que um Ixefá reciba sacrifício de bicho. Normalmente eles tratam aquele Ikim com Ipim e outras coisas, tá? Que não posso mencionar aqui. Mas, para que vocês vejam que na Terra Yorubá também tem muita pluralidade, mas o que sim nunca vi é uma pessoa com Ixefá que tenha o mesmo nível de informação que uma pessoa que entrou no Ibodu. Isso sim, não. Muy bien. Tenemos otra pregunta aquí en español. Dice la pregunta: ¿por qué cualquier persona que practica otra religión puede hacer Itefá? ¿Cuál es su beneficio en general? Una persona que tiene otra creencia espiritual, normalmente, que es lo que acá en Occidente es muy extraño que eso pase, pero en la tierra de Yorubá es muy común que cristianos y musulmanes se inicien en Ifá para conocer y limpiar su destino. Hay muchas personas en tierra Yorubá que son cristianas, que son musulmanes y que pasaron por Itefá para poder saber y limpiar su destino. ¿Por qué? Porque acá en Occidente Ifá se toma como una religión, pero en su origen en tierra Yorubá no es una religión, es una cultura, es una forma de vida. Entonces, un Yorubá normalmente nace bajo esos parámetros culturales. Más allá de que él adopte una religión, como puede ser la religión cristiana o la religión musulmana, ¿tá? Mas, mismo así, él no vive fuera del contexto de Orishá, porque él tiene un rey, él tiene un rey normalmente en su pueblo, que ese rey representa, es una Lasha Orishá, es decir, tiene la autoridad de un Orishá. Él en su pueblo puede tener festivales de determinados Orishás que pueden ser regionales o familiares, y él puede hasta participar o colaborar con los sacrificios o el mantenimiento de aquel festival. Entonces, quiero decir, el culto a Orishá en tierra Yorubá es un factor cultural. El pueblo Yorubá tiene como cultura la cultura de los Orishá, ¿tá? Más allá de las creencias que muchos de ellos adopten como religión. Religión es una cosa, cultura espiritual es otra, ¿tá? Solo que para alguien que, como nosotros, que crecimos aquí en esta parte del mundo y somos occidentales, muchas veces se nos hace muy difícil entender ese tipo de cuestiones. Pero existe, sí, en tierra Yorubá existen innúmeros
cristianos y musulmanes que son iniciados en Ifá, inclusive recomiendan que sus hijos inicien en Ifá, porque reconocen los beneficios espirituales que su propia creencia religiosa no les otorga. ¿Cómo? Saber cuál es su destino, saber qué cosas se puede hacer y qué cosas no se puede hacer, ¿tá? Que es algo que en algún momento me gustaría tocar en una live, la cuestión de los EWO, de las interdicciones, ¿tá? Que en Occidente infelizmente no se le está dando la importancia que realmente merece, ¿tá? Principalmente, ¿tá? Reclamar bendiciones del mundo espiritual, ¿tá? Hay todo un proceso cuando un ser humano viene del mundo espiritual al mundo material, que la gran mayoría de personas no tienen todos los sacrificios cumplidos, no tienen los sacrificios completos, y el Itefá es como rememorar nuevamente la gestación y el nacimiento de esa persona. Entonces cualquier error que haya habido en ese viaje del mundo espiritual al mundo material puede ser revertido en el momento del Itefá. Entonces imagínense la importancia que puede llegar a tener. Lógicamente estamos hablando de un Itefá auténtico, bien conducido, ¿tá? Pero es por eso que muchas personas de otras colectividades religiosas siguen apoyando o deciden entrar en Ifá por esos mismos beneficios. Y si una persona que es cristiana en el seno de Ifá, en la cultura yorubá, o que es musulmana en tierra yorubá, puede sin ningún tipo de problema iniciarse en Ifá, porque es que una persona aquí en Occidente que venga del batuque, que venga del candomblé, de la santería, no va a poder iniciarse en Ifá. Eso muchas veces el hombre occidental está muy pragmatizado y coloca más barreras de las debidas, ¿tá? Es mucho más fácil de lo que todo el mundo cree. Más allá de que vos vayas a seguir como fe espiritual o religiosa el culto de Ifá, o quieras tornarte o no tornarte sacerdote de ese culto, o tengas ese compromiso espiritual como parte de tu destino. Pero Ifá, la iniciación en Ifá bien conducida, siempre trae beneficios, inmensos beneficios.